João capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto aqui é Jesus falando aos seus discípulos. Ele havia dito a eles que se ele não fosse, o Espírito não viria. E os discípulos ali estavam empolgados. Você vê que eles estavam tendo o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eles tinham o próprio Jesus com eles em todos os momentos. Então, o que é melhor do que você andar literalmente ali com Jesus? E Jesus sempre enfatizava sobre a sua morte e dizia que o Espírito viria. E aqui ele deixa claro que quando ele vier, ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental em nossa vida. Infelizmente, nós vemos hoje, não generalizando, mas em muitas igrejas modernas, o uso do Espírito Santo como apenas algo que vai te fazer ter ali uma emoção, um pulo, grito, choro. Isso tudo é real, existe. O Espírito Santo pode nos tocar de várias formas. Só que a obra principal, vamos pegar aqui algo principal de todos os motivos a qual o Espírito Santo precisou vir, é um único. É Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo veio fazer? Veio simplesmente nos tornar santos. 1 Pedro 1,16, se eu não me engano, vai dizer: portanto, sede santos, porque eu sou santo, que é um texto de Levítico, que o próprio Pedro estava ali dizendo. O Espírito Santo tem o maior objetivo dele em nossa vida é nos tornar o mais possível parecido com Jesus. É nos tornar o mais possível mais perto de Deus e nos santificar. Esse é o maior objetivo que o Espírito Santo veio à Terra. E nós encontramos, às vezes, várias formas, várias maneiras de conseguir, como, por exemplo, atrair jovem, atrair pessoas para a igreja, dizendo: precisamos fazer alguma coisa, precisamos de um método para trazer, para poder fazer permanecer, mas só existe um. Só existe um, e é o Espírito Santo que vai fazer. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, que é algo, cara, difícil de viver, bater em uma face e dar a outra, sabe? São coisas que só tem como viver com o Espírito Santo. Salmos, capítulo 119, versículo 9, diz: como pode um jovem conservar a sua vida pura? E aí ele responde: é só obedecer aos teus mandamentos. Como pode um jovem, alguém, manter uma vida pura? É só obedecer a palavra de Deus. E para isso é somente com o auxílio do Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem um único objetivo: é nos santificar. Então, ele pode nos auxiliar de várias formas. Ele é o Consolador, ele é o que guia os nossos passos, mas ele tem um objetivo, que é nos tornar parecidos com Deus. De que adianta dizer que é cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: sejais cheios do Espírito Santo, se esse Espírito que te enche, ele não te muda, ele não te transforma, ele não transforma uma mudança de dentro para fora. Uma pessoa que continua mentindo, enganando, traindo, fazendo várias coisas que não agrada a Deus, como tem o Espírito? Como dizer que é cheio do Espírito Santo se você simplesmente ignora toda a lei, tudo aquilo que está escrito, todos os mandamentos? É muito simples. É só dizer: Espírito Santo, eu quero ser mudado. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Não tem muita coisa a se fazer, a se falar,
para poder atrair, para poder fazer. Não, é somente o Espírito Santo, só Ele é capaz de transformar o ser humano. Então receba essa palavra, receba o Espírito Santo hoje na sua vida, ore para que o Espírito Santo encha a sua vida para que você possa ser totalmente transformado por Deus através do Espírito Santo. Amém?